Ensino médio. Hoje, 3 de dezembro, vamos assistir uma aula sobre o segundo reinado no Brasil, que foi o período de Dom Pedro II, tá bom? Um reinado que durou quase meio século de governo. Foi muito grande o reinado dele e teve alguns problemas que ele próprio causou, Dom Pedro II, que levou ao fim dessa monarquia, né? O regime aqui era monarquia, mas tinha um pessoal louco para mudar o regime para república, né? Isso não foi tão difícil assim não, porque o próprio Dom Pedro ele acabou se envolvendo, se entregando à república, né? Ele acabou permitindo que as coisas acontecessem dessa maneira. Então esse segundo reinado dele durou de 1840 até 1889, ano da proclamação da república, em 15 de novembro, tá bom? 15 de novembro foi o ano da proclamação da república. O regime republicano estava instaurado nesse dia aqui, oficialmente. Mas durante esse período aqui, o Dom Pedro II acabou, digamos, após o golpe da maioridade. O pessoal achava que ele ia realmente manter a paz. E não foi bem isso que aconteceu. Não era só ter um rei que o Brasil ia melhorar, até porque o projeto de governo do Brasil era um projeto ligado a grandes elites, não era um projeto ligado à população, não era um projeto popular. Então, se aparecer no Enem alguma alternativa dizendo que o segundo reinado no Brasil foi uma proposta social, teve uma proposta social muito forte, não teve nada disso não. Foi um projeto de elites, né? Grandes fazendeiros e grandes comerciantes estavam ali politicamente ajudando Dom Pedro II a tomar decisões, viu gente? Esse era o projeto de governo de Dom Pedro II. Grandes fazendeiros e comerciantes estavam politicamente ajudando o governo a tomar decisões. Os partidos políticos que funcionavam aqui no Brasil nesse tempo, os liberais e os conservadores. O objetivo deles era muito semelhante, né? O objetivo deles era muito claro: chegar ao poder de algum jeito. Chegar ao poder de alguma forma seria, nesse tempo aqui, elegendo deputados, viu? A única forma desse pessoal chegar ao poder, porque o rei, ninguém podia votar num rei, né? Ele era rei e pronto. Mas os deputados poderiam ser votados, tá bom? E tanto o deputado de maioria liberal como os deputados de maioria conservadores iam manter o Brasil do jeito que estava. Apenas um projeto para beneficiar as classes altas. Isso que eu estou falando para vocês é muito importante você entender. Nunca teve assim um projeto social no Brasil, não, né? Então, olha só. Os liberais também eram chamados de progressistas, tá bom? Na verdade, eram os antigos progressistas, que com o novo reinado eles mudaram o nome para liberais. Os antigos regressistas também eram chamados de conservadores, tá bom? Conhecidos como conservadores. O pessoal era monarquista, esse pessoal gostava muito das ordens de Portugal, enfim. Só que com Dom Pedro II eles mudaram o nome de regressista, para não ficar tão feio assim, para conservadores. Aqui no reinado de Dom Pedro II, o que vai valer de fato são esses nomes aqui: conservadores de um lado, liberais do outro. Os liberais eram ligados a grandes comerciantes urbanos e a grandes fazendeiros, tá bom? Eles eram ligados a grandes comerciantes urbanos e a grandes fazendeiros, e muitos deles eram até republicanos, tá? Os conservadores também eram ligados a grandes fazendeiros e também eram ligados a grandes burocratas, estavam de olho nos serviços públicos para colocar lá no cargo quem eles quisessem, tá? Estavam mais de olho nos serviços públicos do governo. Então, elegendo muitos deputados, os deputados iriam dar cargos para quem eles quisessem, né? E a primeira eleição do reinado de Dom Pedro II foi chamada a eleição do cacete. Por quê? Porque naquele tempo o voto era aberto. Todo mundo sabia em quem votava. O voto não era secreto. Então, liberais conservadores começaram a
chantagear pessoas a votar nos deputados que eles quisessem, certo? E foi dessa maneira, e por isso que chama de eleições do cacete, que houve violência também, né? Violência. O pessoal queria controlar as urnas, controlar as eleições, né? E o Partido Liberal acabou vencendo essas eleições sob protesto do Partido dos Conservadores. Da mesma forma seria, se os conservadores vencessem, eles iam querer anular a eleição porque os liberais tinham ganhado. De uma forma ou de outra, os liberais venceram essa eleição e começaram a exigir que o Brasil fizesse a mesma coisa que a Inglaterra fez, um parlamento, né, um parlamentarismo para, digamos, ajudar o governo, entre aspas, a governar o Brasil. Na Inglaterra funcionava muito bem, né? E funciona até hoje aquele parlamento inglês. Então o Dom Pedro acabou criando um parlamento no qual ele controlava esse parlamento. O que é parlamento? É o seguinte, ó, parlamento é quando tem um monte de deputados e ministros e o pessoal escolhe somente um que vai ser chamado de primeiro-ministro, tá bom? O primeiro-ministro é que vai ser responsável, digamos, por governar o país. Governar o país, assinar papéis, declarar paz, declarar guerra, enfim. Tá bom? Então, é como na Inglaterra. A Inglaterra, a rainha não manda em nada, ela simplesmente assina alguns documentos protocolares, enfim. Mas quem manda de fato lá é o primeiro-ministro. Se está ruim, eles trocam de primeiro-ministro, né? Então eles queriam fazer, só que o Dom Pedro II até aceitou, tudo bem, vamos fazer um parlamento, né? Escolheram lá o primeiro-ministro, só que tinha o poder moderador que não deixava o primeiro-ministro fazer nada, nem governar, nem atuar de jeito nenhum. Então por isso que o nosso parlamentarismo aqui no Brasil, gente, foi apelidado de parlamento às avessas, tá bom? Parlamento às avessas. Isso aqui cai no Enem, cai demais. Eles colocam um textinho para você analisar, colocam alguma coisa lá dentro sobre o parlamento às avessas, e você vai entender que foi o parlamento criado por Dom Pedro II, mas que o primeiro-ministro não valia nada, quem controlava de fato era o poder moderador, e o poder moderador pertence a quem? Pertence ao rei. Tá bom, gente? Só isso, parlamentarismo às avessas. Então essa era a política que o pessoal fazia no Brasil, uma espécie de política de fingimento, quando na verdade somente as classes altas é que se beneficiavam. Sabendo dessa situação, lá em Pernambuco estourou a chamada Revolução Praieira, ou Revolta Praieira, né? Isso aconteceu no estado de Pernambuco e eles se revoltaram, as pessoas lá se revoltaram. Quem eram essas pessoas? Eram membros da classe pobre, da classe média e também da classe alta. Todos estavam revoltados, querendo o fim do poder moderador, certo? Eles queriam o fim do poder moderador e queriam melhor distribuição de terras. Essa daqui, gente, foi a última revolta provincial do período do Império do Brasil. Tá bom? Essa aqui foi a última grande revolta que os reis do Brasil já tiveram a oportunidade de desmantelar, certo? Aqui a concentração de terras ficava na mão de poucas famílias, os Cavalcanti, né? Por exemplo, os Cavalcantes controlavam muitas terras naquela região. E também os Albuquerques também tinham muitas terras nessa região e o pessoal ficava sem quase nada. E além de tudo, o comércio de Pernambuco era controlado pelos portugueses, o que deixava o pessoal meio chateado, né? Meio chateado, enfim. Eles lançaram no jornal, na imprensa, o chamado Manifesto do Mundo, em que eles exigiam o fim do poder moderador, maior distribuição de terras, maior liberdade de comércio, acabar com o comércio com os portugueses, deixar somente na mão dos brasileiros, uma reforma da política, uma reforma da economia, um monte de reforma. A FUVEST já cobrou isso aqui uma vez, sabe? O que é que a FUVEST quis saber? Quais eram as palavras que melhor definiriam a Revolução Praieira?
Liberalismo, viu gente? A resposta seria essa: liberalismo, por conta da economia ficar mais focada nas mãos dos nacionais, ou seja, liberdade econômica, e nacionalismo, tirar dos portugueses esse negócio de ficar controlando o comércio. O liberalismo também, ele tem muita coisa a ver com a concentração de terras, deixar essas terras mais soltas, ou seja, distribuir melhor essa renda da região. Essas duas palavrinhas definem bem a chamada Revolução Praieira. Tá bom, gente? Questão da FUVEST, já caiu isso uma vez na FUVEST, certo? O Brasil, no tempo de Dom Pedro II, também já se envolveu em confusões meio graves, vamos dizer assim, né? Uma confusãozinha com a Inglaterra e tal. Teve a questão triste, né? Que um navio inglês veio ao Brasil e sofreu um acidente ali na costa brasileira, né? Sofreu ali um acidente na costa brasileira, virou o navio com carregamento de mercadorias e o povo foi lá e saqueou essas mercadorias. O povo foi lá pegar a mercadoria. O povo brasileiro tem essa mania, né? Foi lá, pegou, todo mundo pegou e tal. O governo da Inglaterra responsabilizou o governo do Brasil pela situação e queria uma indenização de 1 milhão de libras, né? O governo do Brasil, Dom Pedro, logicamente, não vamos pagar nada, não, o azar de vocês, o navio virou aqui, ninguém tem culpa, né? Aí disse, não, mas o seu pessoal pegou nossas mercadorias. Então aí já começou a chamada questão Christie. Christie é o nome do ministro inglês, do primeiro-ministro inglês na época, que estava negociando com o governo do Brasil. Eles ficaram muito chateados. Foi preciso uma intermediação de outro país para manter a paz entre Brasil e Inglaterra. Viu? Foi preciso manter a paz. A Inglaterra poderia ter atacado o Brasil com sua poderosa marinha, né? Só que o Brasil sempre foi um parceiro comercial muito forte desses países aí, gente. Comercialmente seria ruim invadir o Brasil, porque o Brasil ia deixar de fazer comércio com países que estavam aí há muito tempo parceiros do Brasil, como no caso dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, deixando de fazer comércio com o Brasil, consequentemente iam se chatear e deixar de fazer comércio com os ingleses. E dessa maneira, a questão econômica sempre fala mais alto nesses momentos aqui. Viu? Então a Inglaterra não invadiu o Brasil por motivos comerciais, motivos óbvios, né? A questão triste foi resolvida por intermédio do governante, do rei da Bélgica, né? O rei da Bélgica acabou, digamos, tomando ali, assinando no papel um acordo de paz entre os países, enfim, para deixarem de briga. O rei da Bélgica no tempo era o chamado Leopoldo I. Leopoldo I, né? O Leopoldo I. Ele acabou assinando ali com brasileiros e ingleses um acordo de paz, né? Só que mais tarde, durante ainda o governo de Dom Pedro II, estourou a Guerra do Paraguai, que foi, na verdade, um divisor de águas na política do Brasil, segundo questões do próprio vestibular, gente. É muito importante essa parte aqui da Guerra do Paraguai, porque foi de fato, já caiu em uma banca que agora no momento não tenho bem recordação, mas a banca dizia que foi o divisor de águas, né, de águas do Império do Brasil, né, da política da monarquia do Brasil. Como assim divisor de águas? Porque a Guerra do Paraguai foi uma guerra que levou a Tríplice Aliança, Brasil, a Argentina e Uruguai, né, a enfrentar o Paraguai. Sozinho o Paraguai tinha que dar de conta desses países. E o que é pior, esses aqui eram financiados pela Inglaterra. Viu? A Inglaterra vendeu armas, munição, treinamento, navios, equipamentos de guerra, mantimentos, vendeu tudo para esses países aqui, ó. Viu? Por qual motivo essa guerra aconteceu? Havia o controle do Rio Prata. Havia a tentativa, todo o país queria controlar o Rio Prata, né? O Paraguai já controlava. O Paraguai era muito organizado. Era o país mais organizado de todos esses países aqui, ó.
O Paraguai tinha universidades, tinha um exército organizado, o Paraguai tinha educação de primeira linha, né? O Paraguai tinha a sociedade bem organizada, não tinha ninguém passando necessidade. Tinha, mas não era tanto assim como esses países aqui não. O Paraguai era um país próspero, com uma grande, digamos, vamos dizer que o Paraguai ele atiçou um pouco a ambição dos ingleses, que acabaram, digamos, incentivando esse conflito, viu? Porque a própria Inglaterra queria controlar esse Rio Prata, lá de longe ela queria controlar, e para isso tinha que usar esses países aqui, ó, certo? Então, como o Paraguai havia invadido terras ou digamos, regiões que pertenciam ao Brasil e à Argentina juntas, os países resolveram tomar satisfação e o conflito, chamado também conhecido como Guerra Grande, né, aconteceu. E o Paraguai perdeu essa guerra, o Paraguai ficou endividado, arrasado, nunca se recuperou, viu? E os vencedores da guerra ficaram devendo aos ingleses, que diga-se de passagem, foi o grande beneficiado de todo esse conflito chamado Guerra do Paraguai. Por qual motivo a gente fala que foi o divisor de águas? Por um motivo bem óbvio no caso do Brasil. O exército do Brasil era desorganizado. As forças armadas do Brasil não tinham nem preparo para guerrear com ninguém, viu? Então foi necessário que o governo colocasse escravos no exército, viu? Colocasse escravos no exército do Brasil para complementar os soldados, prometendo a esses escravos a sua alforria, quer dizer, a sua liberdade gradual e lenta com o tempo. Se libertar os escravos, vamos dizer assim logo. Só que não libertou. Quando voltaram para casa, o exército já estava muito apegado aos escravos. Soldados tomaram as dores dos escravos e exigiram. Que é que o exército do Brasil saiu meio fortalecido um pouco dessa guerra também, né? Que é que o exército do Brasil queria? Exército do Brasil. Duas coisas. Aliás, três coisas. Maiores salários agora tinham que ser altos, né? Participação política, queriam ter deputados representando eles, e também o fim da escravidão, a abolição. Olha só o tamanho do problema que o Dom Pedro II arrumou para ele. O exército saiu fortalecido ao lado dos escravos, né? E aqui começou a chamada propaganda republicana. Propaganda republicana. Isso quer dizer o seguinte: a partir desse momento, a moçada já estava pensando em mudar o regime de governo no Brasil. Ninguém estava mais interessado em ter monarquia, não. Porque agora o progresso, o negócio, a onda agora era república. E todo mundo estava, e principalmente o exército, já estava bem engajado nessa situação que assustou a classe alta do Brasil. A classe alta estava assustada agora, viu? Porque ele foi se envolver numa guerra do Paraguai que acabou sendo um divisor de águas. Aqui foi o primeiro passo e digamos assim, um dos grandes motivos, né? Um dos grandes motivos para o fim da monarquia no Brasil, a questão militar. A questão militar. Tá bom, gente? Se fosse possível gravar isso, seria legal para vocês, tá? Aí bem fixado na cabecinha de vocês. Um dos três grandes motivos foi esse. Os dois a gente vai ver daqui a pouco. Os três grandes motivos de acabar a monarquia no Brasil, né? Então, olha só. Falando aqui ainda dos escravos, eram eles que trabalhavam nas lavouras. Mas como eles estavam na guerra, quem ia trabalhar? Os poucos escravos que ficavam nas fazendas não iam dar conta da coisa. Essa guerra durou quase 5 anos, mais de 5 anos, né? Então foi necessário aqui, para se atuar nas lavouras do café, além do escravo que já existia, no momento ficaram também escravos trabalhando, houve também a necessidade de buscar o imigrante, né? Seria o imigrante italiano, o imigrante japonês, o imigrante polonês,
os português, né, o alemão, todos eles estavam sendo convidados para vir morar no Brasil, até porque na terra deles não tinha terra para todo mundo. Na unificação da Itália e na unificação da Alemanha não tinha sobrado terra para eles. A única solução para eles teria que se mudar para outro país para trabalhar. E o Brasil era um país imenso, continuou sendo, é claro, mas o Brasil, sendo um país de terras imensas, grandes latifúndios, eles viram isso como um futuro para eles, né? E começaram a vir morar no Brasil. Em primeiro lugar, eles vieram para o Brasil o chamado sistema de parceria. Ou seja, o fazendeiro pagava parceria. O fazendeiro pagava a passagem deles, pagava a alimentação, pagava a estadia, e eles iam trabalhar nas fazendas. Só que para pagar de volta ao fazendeiro era muito difícil. Quase que se tornava uma escravidão. O fazendeiro, já acostumado com o escravo, começou também a querer escravizar o imigrante através das dívidas e das contas. Ou seja, o sistema de parceria não funcionou. Então, cuidado, se o Enem colocar para vocês: durante o momento dos imigrantes no Brasil, o sistema de parceria foi viável, foi eficaz, foi eficiente. Não. O sistema de parceria dos imigrantes não deu muito certo. O que deu certo foi o sistema de colonato, viu, gente? O colonato, o governo é que pagava as passagens desses imigrantes e trazia eles para o Brasil, para que eles pudessem trabalhar na lavoura. Aqui eles iam para a fazenda, tinha o hotel do imigrante, onde ele ficava, e lá na fazenda eles poderiam ter, de acordo com a nova legislação, um pedaço de terra. Isso veio aumentar, esse sistema colonato aumentou muito, depois que aconteceu a abolição da escravidão, que é a coisa que a gente vai ver na próxima aula. Então, gente, olha só. Por enquanto, nós ficamos aqui na questão militar, na Guerra do Paraguai, e no imigrante que foi, aos poucos, veio somar a sua força de trabalho nas fazendas do Sudeste. E isso deixou São Paulo como sendo a província mais importante do Brasil. Deixou São Paulo como sendo politicamente quem mais controlava o Brasil. Tá bom? Próxima aula a gente continua, a gente finaliza a questão da monarquia no Brasil e inicia na República Brasileira. Tá bom, gente? Grande abraço, tchau, se cuidem.